Será que existe alguém no mundo que nunca tenha ouvido falar do Lago Baikal? Mesmo quem nunca viu esse lago, geralmente sabe que ele abriga a maior reserva de água doce líquida do mundo e possui a bacia lacustre mais profunda da Terra. Olá, pessoal! Para os povos indígenas, o Lago Baikal é um mar sagrado. Para os cientistas, um grandioso laboratório natural. E para os viajantes, um lugar especial cercado de lendas e mistérios. Ao longo de milhões de anos, incontáveis mistérios e fenômenos extraordinários se acumularam no Lago Baikal. Pessoal, quem fala com vocês é o Deluca, bem-vindos ao nosso canal Pipa. É claro que não poderíamos falar sobre todos eles, por isso hoje vamos apresentar apenas as 10 maravilhas e os segredos mais interessantes desse magnífico lago. Ficaram curiosos, não é? Então, vamos começar o nosso vídeo agora mesmo. O Lago Baikal fica no sul da Sibéria Oriental e, por seu tamanho, lembra mais um mar do que um lago. Ele se estende por mais de 630 quilômetros e atinge uma profundidade máxima de 1.642 metros. Não é de surpreender que o lago mais profundo do mundo também seja o maior reservatório de água doce líquida da Terra. Surpreendentemente, cerca de 1/5 de toda a água doce superficial do mundo está concentrado no Lago Baikal. Mas não é apenas o seu tamanho que torna o Lago Baikal tão especial. A maioria dos lagos dura apenas algumas dezenas de milhares de anos, sendo aos poucos preenchidas por sedimentos até desaparecer. Já a idade do Lago Baikal é estimada entre 25 e 30 milhões de anos, o que faz dele um dos lagos mais antigos do mundo, ainda hoje cheio de atividade. Ao longo de todo esse tempo, o lago continuou crescendo e se transformando, porque está localizado sobre uma zona de rift ativa, onde a crosta terrestre se separa lentamente para os dois lados. Diante dessas condições, não é de surpreender que ao longo de milhões de anos tenha surgido ali um mundo único, encontrado apenas nesse lugar. Mais da metade das espécies animais que vivem no Lago Baikal são endêmicas e não existem em nenhum outro lugar do planeta. Peixes estranhos, focas de água doce, vulcões no fundo do lago, enormes anéis de gelo e até instalações científicas que estudam um espaço distante. Tudo isso está reunido em um único lugar. Vamos descobrir juntos que segredos o lago mais famoso da Terra esconde. Golomianca, o fantasma das profundezas. A golomianca é o peixe mais numeroso do Lago Baikal e representa cerca de 70% da biomassa total de peixes que vivem no lago. Ao mesmo tempo, dificilmente existe outro peixe tão misterioso quanto ela. Os primeiros pesquisadores acharam essa criatura tão estranha que a princípio nem sequer conseguiram determinar se ela realmente poderia ser classificada como um peixe. De fato, ela quase não possui escamas, seu corpo é translúcido, os órgãos internos ficam visíveis e até é possível observar claramente o pequeno coração batendo. Cerca de 35% do peso desse peixe extraordinário é composto por gordura. E isso, somado à ausência da bexiga natatória, permite que a golomianca viva a profundidade de até 1,5 km. Além disso, se esse pequeno peixe for deixado ao sol, sua gordura derrete rapidamente, até restarem apenas um esqueleto fino e uma mancha de óleo. Outra característica curiosa da golomianca é que ela não põe ovos como os peixes comuns, mas dá à luz a filhotes já formados. E uma única fêmea pode gerar mais de 2.000 filhotes de uma só vez. Com uma capacidade reprodutiva tão elevada, fica fácil entender por que a golomianca é tão abundante no Lago Baikal e serve de alimento principal para diversas criaturas que vivem na água e às margens do lago. Na verdade, os moradores locais também consomem a golomianca, embora em quantidades limitadas. Devido à sua quantidade extraordinária de gordura, ela é conhecida na região como toucinho de peixe vivo. Omul com cheiro forte. O omul do Baikal é um dos símbolos do Lago Baikal. É um peixe relativamente grande da família dos salmonídeos, com 30 a 60 centímetros de comprimento e o peso médio entre 0,25 e 1,5 kg, embora em casos raros possa chegar a cerca de 7 kg. Os cientistas classificam o omul do Baikal como uma subespécie do omul do Ártico. Isso significa que os omus do Ártico, por alguma circunstância misteriosa, teriam chegado a um lago de água doce situado a milhares de quilômetros de distância.
É claro que os cientistas que não acreditam em milagres formularam duas hipóteses principais. A primeira afirma que durante um período interglacial, esses peixes teriam subido os rios desde o Oceano Ártico até chegar ao Lago Baikal. A segunda propõe que eles evoluíram a partir de ancestrais do Homu que habitavam águas mais quentes entre o Oligoceno e o Mioceno. No entanto, ainda não foram encontradas provas conclusivas para nenhuma das duas hipóteses. De qualquer forma, para os moradores locais e os turistas, a origem desse peixe considerado uma iguaria não é tão importante. Mas por que ele é uma iguaria tão peculiar? Porque nessa região, o Homu, que já começou a estragar, ou como dizem os especialistas, que entrou em processo de fermentação, é considerado uma iguaria tradicional. Quem não está acostumado com esse tipo de hábito alimentar certamente ficará chocado. Porém, os apreciadores desse prato típico do Baikal afirmam que é justamente esse peculiar aroma de maturação que confere ao Homu um sabor rico, suave e cheio de umami. Como se costuma dizer, gosto não se discute. Na verdade, o costume de comer peixes que já começaram a se decompor é bastante comum entre os povos do norte de várias partes do mundo, da Escandinávia ao Ártico. No entanto, devido ao risco de intoxicação alimentar, os turistas de hoje são aconselhados a não experimentar o Homu com cheiro forte e a se limitar ao Homu defumado a quente ou ao peixe recém-pescado e salgado. Aliás, o peixe fresco salgado, indispensável nas refeições diárias dos povos do norte, também é uma iguaria rara que a grande maioria das pessoas no mundo quase nunca tem a oportunidade de provar. Infelizmente, a população do Homu do Baikal diminuiu drasticamente nas últimas décadas, e por isso, sua pesca comercial está sujeita a restrições rigorosas. Foca do Baikal. A foca do Baikal, assim como o Homu, também é um dos maiores mistérios desse lago. O fato de um animal que originalmente vive no mar habitar um lago de água doce é extremamente intrigante do ponto de vista científico. Mais uma vez, os cientistas discutem como essas focas teriam chegado ao Lago Baikal. Segundo a hipótese mais aceita, assim como ocorreu com o Homu, os ancestrais dessas focas teriam chegado ao lago há centenas de milhares de anos, seguindo rios que ligavam a bacia do Oceano Ártico ao Lago Baikal. Outra hipótese afirma que há cerca de 50 mil anos, durante o Pleistoceno, eles migraram dos mares de Aral, Cáspio e Negro para o então existente Lago da Sibéria Ocidental e depois chegaram ao Baikal. Alguns cientistas acreditam ainda que as focas possam ter se estabelecido no Lago Baikal muito antes, há cerca de 400 mil anos. De qualquer forma, é difícil acreditar que um animal marinho tão grande tenha aparecido em um lago de água doce isolado. A foca do Baikal é o maior animal do lago, embora não seja uma espécie particularmente grande quando comparada às demais focas. Seu corpo mede entre 110 e 165 centímetros e seu peso varia de 50 a 130 quilos. No Lago Baikal, a foca, que se alimenta principalmente de golomiancas e crustáceos planctônicos, reina sem dúvida no topo da cadeia alimentar. Análises genéticas revelaram que o parente mais próximo da foca do Baikal é a foca anelada, que hoje vive no Oceano Ártico. Ao longo de milhares de anos, essas focas conseguiram se adaptar ao ambiente de água doce e evoluíram para uma espécie própria e completamente distinta. A foca do Baikal é a única espécie de foca do mundo cuja população inteira vive exclusivamente em água doce. Atualmente, a maior ameaça para essas focas é o ser humano. Durante o período soviético, cerca de 8 mil animais eram caçados por ano. E ainda hoje, as autoridades russas concedem licenças para a captura de aproximadamente 2 mil focas anualmente. No século XX, a caça comercial e a caça ilegal afetaram gravemente a população, mas hoje seus números já se recuperaram. A população atual é estimada entre 120 mil e 140 mil indivíduos, um nível considerado adequado para o ecossistema do Lago Baikal. Enormes anéis sobre o gelo. Esses enormes anéis, um dos fenômenos mais misteriosos do Lago Baikal, só se tornaram amplamente conhecidos no início do século XXI, com o uso de satélites. Fotografias tiradas do espaço mostraram claramente círculos perfeitos de 5 a 8 quilômetros de diâmetro sobre o gelo do Lago Baikal na primavera. Como era de esperar, os amantes de teorias da conspiração ficaram entusiasmados, e logo surgiram ideias extravagantes, como a de que seriam marcas deixadas pela decolagem de OVNIs.
É claro que as pesquisas científicas modernas descartaram imediatamente todas essas hipóteses. Na verdade, os círculos são formados por enormes redemoinhos de água quente, gerados por diversos fatores, entre eles o calor proveniente de fontes hidrotermais submersas. Esses redemoinhos desgastam o gelo por baixo, fazendo com que ele permaneça espesso no centro do círculo e se torne mais fino nas bordas, onde adquire uma aparência mais escura e forma o desenho de um anel. Esse fenômeno também já foi observado em outros lagos profundos, mas somente no Lago Baikal esses anéis atingem dimensões tão impressionantes. A bacia de água doce mais profunda da Terra. Como vimos, embora o Lago Baikal transmita a imagem de um lago gelado, existem fontes hidrotermais de alta temperatura em seu fundo. Pelas fissuras da crosta terrestre, águas quentes ricas em minerais brotam no leito do lago. Além disso, vulcões de lama continuam ativos no fundo do Baikal. Eles não expelem lava como os vulcões comuns. Em vez de lava, sedimentos moles do fundo do lago, repletos de gás e grandes quantidades de água, são expelidos pelas fissuras. Algumas das estruturas formadas dessa maneira atingem dezenas de metros de altura. Na verdade, cada um desses fenômenos poderia ser apresentado separadamente como uma das maravilhas do Lago Baikal, mas dessa vez não faremos isso. Isso porque todos eles estão ligados por um único grande mecanismo. A origem desses fenômenos está na própria maneira como o Lago Baikal se formou. Na verdade, o lago está localizado sobre a zona de Rift do Baikal, uma das maiores falhas continentais criadas pelos movimentos da crosta terrestre. Nessa região, a crosta continua sendo lentamente puxada em direções opostas. As duas margens do lago se afastam entre 3 e 5 milímetros por ano. À primeira vista, essa mudança parece insignificante, mas se continuar nesse ritmo, daqui a milhões de anos, um novo oceano poderá surgir no lugar do Lago Baikal, dividindo parte do continente asiático em vários blocos continentais. É realmente impressionante. O nascimento da Baía de Proval. A Baía de Proval surgiu após um enorme terremoto de magnitude 7,5 ocorrido em 1862. Esse terremoto também foi provocado pela atividade tectônica da zona de Rift do Baikal. Nessa região, terremotos de pequena e média intensidade ocorrem quase todos os dias, enquanto grandes abalos acontecem aproximadamente uma vez a cada 100 anos. No entanto, o último grande terremoto verdadeiramente devastador ocorreu em 12 de janeiro de 1862. Esse evento também é conhecido como Terremoto de Tissagan. Os tremores foram tão intensos que cerca de 200 quilômetros quadrados de terra afundaram, ficando abaixo do nível das águas do Lago Baikal e sendo completamente inundados. Havia vários povoados buriates nessa área, mas toda a região acabou se ligando ao lago, dando origem à Baía de Proval. Felizmente, a inundação não aconteceu de uma só vez, mas avançou ao longo de várias horas, permitindo que muitos moradores escapassem. Ainda assim, centenas de casas e instalações agrícolas desapareceram para sempre sob as águas do lago. Navios naufragados e muito mais. Também não podemos deixar de mencionar outra característica única do Lago Baikal. Embora não seja um mar, o Baikal não fica nada atrás de muitos mares quando se trata da quantidade de embarcações afundadas em seu leito. No fundo do lago, a profundidade, que varia de dezenas a centenas de metros, repousam inúmeros destroços de barcos, barcaças e navios que naufragaram durante tempestades. Além disso, nas últimas décadas, caminhões e automóveis também têm afundado no lago com cada vez mais frequência. Isso acontece porque durante a maior parte do inverno e da primavera, todo o lago fica coberto por uma resistente camada de gelo com 1 a 1,5 metros de espessura. Sobre esse gelo são abertas estradas de inverno chamadas Zinc, por onde circulam muitos veículos. No entanto, o clima do Lago Baikal é extremamente instável e o seu gelo também pode ser traiçoeiro. Uma camada que pouco antes tinha 1 metro de espessura pode se reduzir a apenas alguns centímetros, o que naturalmente acaba provocando tragédias. Outra característica das águas frias e doces do Baikal é que a corrosão dos metais e a decomposição da madeira e de outros materiais podem ocorrer mais lentamente do que em águas marinhas mais quentes. Por isso não é raro que barcos, navios e até casas que afundaram há mais de 100 anos pareçam muito mais novos do que realmente são.
Há, por exemplo, uma história curiosa sobre mergulhadores que encontraram um automóvel afundado havia muitos anos e avisaram o proprietário. O dono, então, retirou o veículo do lago e, por incrível que pareça, chegou até a consertá-lo. Os navios e os destroços de outras máquinas encontradas sob a água permitem desvendar parte da história do lago. Os mesmos mergulhadores que encontraram um carro submerso e avisaram seu proprietário também descobriram a âncora de um navio antigo em excelente estado de conservação e a doaram a um museu. A lenda dos tesouros do Lago Baikal. As histórias de navios naufragados estão intimamente ligadas às inúmeras lendas sobre tesouros escondidos no fundo do lago. Segundo uma dessas lendas, comerciantes transportavam ouro sobre o lago congelado. Mas o gelo se rompeu e eles desapareceram para sempre nas profundezas junto com o tesouro. Algumas dessas histórias também estão relacionadas à Guerra Civil Russa. A mais famosa delas é a lenda de que as barras de ouro do almirante Kolchak afundaram no Lago Baikal. Segundo a lenda, os vagões de um trem que percorria a ferrovia Circumbaikal transportavam parte das reservas de ouro do Império Russo que Kolchak pretendia levar para o Extremo Oriente. Inúmeras histórias e especulações já surgiram sobre o destino do chamado Ouro de Kolchak. Segundo uma dessas versões, em 1918, cerca de um terço das 1.600 toneladas que compunham as reservas de ouro do Império Russo caiu nas mãos do almirante Kolchak, líder do Exército Branco. Em 1919, quando o Exército Branco começou a recuar diante do avanço do Exército Vermelho, Kolchak retirou-se para Irkutsk, a oeste do Lago Baikal, acompanhado por um trem com 40 vagões carregados de ouro. Existem várias teorias sobre o que teria acontecido depois com esse trem de ouro. Segundo uma delas, em 1920, o trem seguia em direção a Vladivostok pela rodovia Circumbaikal. Atualmente, essa linha ferroviária foi reconstruída e, sempre que possível, desviada para uma rota mais distante da margem do lago. Naquela época, porém, e até aproximadamente a década de 60, os trilhos passavam perigosamente perto da margem e os trens circulavam à beira de encostas quase verticais. Segundo a lenda, por algum motivo, o trem carregado de ouro acabou despencando nas águas do lago. Essa história parece ainda mais convincente porque muitos acidentes ferroviários realmente ocorreram nessa região e até hoje há no fundo do lago inúmeros vagões retorcidos e restos de equipamentos ferroviários. Entre 2008 e 2009, uma investigação minuciosa foi realizada com submersíveis tripulados de águas profundas Mir na área onde os vagões poderiam ter caído, mas nenhum vestígio de ouro foi encontrado. Ainda assim, o fundo do lago nessa região, assim como em outras partes do Baikal, está coberto por uma espessa camada de lama. Encontrar barras de ouro em condições como essas é uma tarefa extremamente difícil. Objetos misteriosos escondidos no fundo do lago. Nos últimos anos, porém, o interesse das pessoas se afastou das lendas sobre tesouros e se voltou para os misteriosos objetos que supostamente existem no fundo do Lago Baikal. Essas histórias começaram a surgir depois que foram iniciadas as explorações com submersíveis e veículos de pesquisa de águas profundas. Tudo começou com os relatos de pessoas envolvidas nas expedições sobre formações estranhas, enormes blocos rochosos e sombras de origem desconhecida. Sedenta por sensacionalismo, a mídia logo começou a falar em gigantescas construções artificiais, pirâmides no fundo do lago e até vestígios de civilizações extraterrestres. No entanto, todas essas histórias podem ser explicadas por fenômenos naturais. Na realidade, os objetos misteriosos eram saliências rochosas, formações da crosta terrestre ou simplesmente efeitos provocados pelas condições de filmagem. Mas, como sempre, há quem não consiga acreditar plenamente em explicações tão simples, e o Lago Baikal continua sendo um dos lugares mais misteriosos da Terra. Telescópio subaquático de neutrinos. E essa é a única dessas maravilhas que foi criado pelo próprio ser humano há relativamente pouco tempo. Descobriu-se que as águas do Lago Baikal oferecem condições ideais para detectar partículas extremamente difíceis de capturar, chamadas neutrinos. O lago tem profundidade suficiente, águas excepcionalmente transparentes e, no inverno, ainda oferece uma espessa camada de gelo que serve como uma plataforma conveniente para a instalação dos equipamentos.
Para começar, um telescópio subaquático para capturar neutrinos não é composto por lentes ou espelhos gigantes, mas sim por um equipamento formado por centenas de módulos ópticos esféricos presos a cabos verticais submersos. Dentro de cada esfera, há um detector de luz altamente sensível, que capta a radiação Cherenkov produzida quando um neutrino interage com a água. Em seguida, computadores analisam os dados coletados e determinam de que direção o neutrino veio. O desenvolvimento desse telescópio subaquático começou na década de 70 e as primeiras instalações experimentais entraram em operação nos anos 80. O sistema atual é chamado Baikal GVD, sigla em inglês de Gigaton Volume Detector, nome que indica um detector com volume efetivo da ordem de 1 gigatonelada. Com esse observatório, cientistas estudam neutrinos de energia extremamente elevada, produzidos nas proximidades de buracos negros ou em explosões de supernovas e até em núcleos galácticos ativos. Em outras palavras, o Lago Baikal se tornou uma janela para o universo. Não parece curioso que um telescópio usado para observar galáxias distantes esteja instalado não no topo de uma montanha nem no espaço, mas nas profundezas do lago mais profundo da Terra? E se você gostou desse vídeo, clique no botão de curtir e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!